Salve Corinthians, salve galera do Timão Fiel, chega representando com like porque saiu a bomba do dia no Corinthians. Isso mesmo, e muita gente vão gostar, outros não, mas eu quero a sua opinião. Fiel, o Memphis não fica no Corinthians, acabou a novela, acabou a história. Chega representando com like Fiel e vamos ver aqui essa notícia de última hora. Vamos lá Fiel, fortalece com like. Começar com a bomba do Ronaldo. Ronaldão, é sério, não é barrigada, é coisa importante. Recebi essa mensagem ontem à noite numa pergunta que fiz a uns amigos do Corinthians e... Eu não sei, acho que você vai chorar. Meu Deus, então tem a ver com o Inter, só pode ser isso. Não, você vai... Não é nada do Félix Torres. Nada do Félix Torres. Bom. Não vai de graça. Porque ele é um jogador equatoriano. Mas eu aceito doação. Repito. Ele é equatoriano. E vocês, se quiserem copiar os blogueirinhos aí, fiquem à vontade, viu? Não precisa falar que foi no jogo aberto que você ouviu, não. Porque quando eu declarei aqui, no jogo aberto, que Memphis Depay estaria no Corinthians... Hoje eu anuncio que Memphis Depay está longe do Corinthians. Como é que é? A renovação dele ficou meio difícil. Tentaram um patrocinador, né? E o orçamento não bate. Se não conseguir esse patrocinador, não bate. E o que foi praticamente que, resumindo até aqui, que ele não terminou o contrato, ele não continua no Corinthians. Essa é... Eu estou até emocionado. Mas aí eu não tô entendendo o motivo da sua tristeza. Você tem que agradecer, porque o Corinthians não tem dinheiro pra pagar ele. Porque ele subiu em cima da bola de um clássico, ele deu uma caneta no Sabino, ele fez estrago aqui, esse menino. Ele fez e ganhou títulos. Toma. Ele ganhou uma Copa do Brasil, tudo bem que ele recebeu o prêmio sozinho. Mas ele... Ídolo do Onde que ele vai Corinthians. turistar agora? Ídolo do Corinthians. Mas do Corinthians. O Corinthians vai pagar até o final, viu? Ô, irmão. Não vai fazer que nem o Arboleda que Até o sumiu. final da vida dele, né? O Arboleda Até sumiu. o final da vida dele, que ele vai uns 40 anos. ídolo do contrato Corinthians. dele. É você, não o Memphis Depay. Não, mas eu vi que o Corinthians vai dele. pagar um menino da base, teve uma lesão, foi pra justiça até os 75 anos de idade. Isso aí é difícil acontecer. Que coisa, hein? Agora, No Corinthians fizeram um negócio lá, tiraram uma parte toda do... Porque o Corinthians é referência, né? O Corinthians tudo é lá no Corinthians, acontece tudo lá. Todo mundo pode falar tudo o que quiser também da imprensa, pode falar do juiz, pode falar da CBF, da Conmebol, que não acontece nada. Agora o Corinthians falou, é punição. Até o uniforme tá errado. Até o uniforme agora estão vendo que tá errado. E o contrato do Memphis vai até o dia 20 de junho, depois ele vai embora, vai seguir. Assim como falei que ele viria, estou dizendo aqui que o Memphis não continuará pagamento no vai até Corinthians. quando? Essa é a bomba. Dia 20 de junho. Até O pagamento. 75 anos, Cicinho. Ele tá recebendo, Cicinho. Senão ele já tinha ido embora, que nem Até com Arboleda. 75 anos ele vai receber. Que nem Arboleda, já tinha ido embora. agora, gente, passa rápido o tempo, porque ele chegou em setembro de 2024 ao Corinthians e de lá pra cá são 77 jogos com a camisa do Timão. Ele teve 20 gols e 15 assistências. E os títulos: um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Pra ser Brasil. ídolo? E este ano, vamos mostrar o que aconteceu com o Memphis até agora. 20 gols Só apenas. em 2026 foram apenas 12 partidas, um gol, uma assistência e aí repetindo o título da Supercopa do Brasil. Chico Garcia, informação dada pelo Ronaldo Giovanelli, exclusiva para o jogo aberto. Memphis Depay, segundo o Ronaldão e as fontes que ele consultou, não permanecerá no Timão. O grande problema é que quando a gente avalia o Memphis, inevitavelmente a gente vai para o chamado custo-benefício. Porque em algum momento o contrato dele acabou vazando e a gente acabou tendo informação. Muitos contratos são feitos assim. Agora, a maneira como foi feito o contrato do Memphis realmente chamou a atenção porque ele tinha bônus a cada passe, a cada jogo, a cada minutagem em campo e isso realmente transformava o salário dele numa coisa estratosférica, se tratando de futebol brasileiro e especialmente de um clube que tem muitas dívidas. Agora, se eu não fosse, digamos, preocupado, né, com as contas, mas não tem como separar uma coisa da outra. Agora, no que diz respeito ao objetivo esportivo, a passagem do Memphis ela é extremamente vitoriosa. Ele foi responsável direto não só pelos 3 títulos, não só pelos títulos. Em 2024, o Corinthians estava sendo rebaixado e não foi muito por conta de Memphis Depay, potencializando naquele momento o futebol de Garro e Yuri, transformando naquela arrancada um time que saiu da zona para a Libertadores.
e dando ao Corinthians calendário, porque naquele ano, o time que não entrasse na Libertadores, como o Corinthians tinha sido eliminado do Paulista prematuramente, sob comando de Antônio Oliveira, se ele não fosse para a Libertadores, ele não teria nem a Copa do Brasil. Então, ele deu o calendário ao Corinthians. Mas, Chico, nos moldes atuais, Chico, não cabe no orçamento. Aí é que não dá pra fazer essa loucura. O problema é esse, é que hoje você precisa pagar uma conta que é impagável. Agora, o Memphis é tão bom, mas tão bom, que ele já deixou um sucessor, Cicinho. Jesse Lingard está jogando, é titular, joga todos os jogos. Olha o que será, você tá dizendo o gringo da Fiel. Ele é tão bom que ele foi lá e contratou. Tá aqui, meu filho, eu vou embora, mas fica aqui o Lingard e cuida da o bom você só lembra E o Zacarias que ele trouxe também, cadê? O Lingard esteve muito próximo de acertar com o Remo antes do Corinthians. Então. Mas aí o Memphis foi lá e contratou. Ronaldão, a pergunta é essa, mas que projeto era esse que ele queria que o Corinthians não consegue pagar? Não, os moldes atuais do contrato dele é uma coisa estrondosa. Aí ficou difícil até para o próprio Stabile tentar manter aí a folha salarial, e é difícil fazer isso. Pelo que eu fiquei sabendo, ele tentou patrocinadores para também tentar segurar, porque é o que o Chico falou, dentro do campo ele responde, só que fora deixa um rombo e fica difícil. Os caras ganham a Copa do Brasil, o prêmio foi para ele. Então tem coisas que não dá pra fazer loucura. E o Stabile tá de parabéns, porque não tem como fazer loucura e pagar um só e deixar de pagar os faz demais, outra vaquinha, pô. Se não chama o Arboleda, né? O Arboleda não quer receber aqui. Eu acho melhor chamar o Arboleda e o Rames Rodrigues, porque eles não recebem. Também não aparece. Agora, dizendo de novo do Memphis Depay, que foi uma baita contratação, só que os números não ajudam a permanecer. Não se sustentam. Ô, Rê, eu não sou... Pisou na bola, num clássico, coisa mais linda. Meu coração não é corintiano, né? Não, né? Mas na minha interpretação de ídolo, é ídolo sim do Corinthians. Porque, poxa, vai além do campo também, né? Um cara que soube quantos craques já vieram pro Brasil e não conseguiram se identificar com a torcida, o torcedor de fato gostar, o cara jogar, o cara gostar do ambiente, muitos. Em campo também é um sucesso absoluto, né? A passagem do Memphis no momento de fora de campo ele foi um tsunami, né, Sgarbi? Você sabe. Ele fez o que o Sgarbi gostaria de ter feito e não conseguiu. Ele fez estrago. Mas, Sgarbi, pela sua tristeza, se você arrumar um patrocinador forte, eu acho que ele fica, hein, Bebeiro? Não, mas não viaja. Mas aí, em campo, pô, é um cara que, como o Chico falou muito bem, nos 3 títulos, o cara que diretamente está relacionado, está envolvido nos 3 títulos. No momento aí os outros jogadores também não estavam envolvidos, não? O Yuri Alberto que deu um passe pra ele, o Hugo que fez grandes defesas. Cara virou ídolo. Pô, pelo amor de Deus. O Ronaldo. Esses aí ganham também, tá? Então, mas esses aí ganham bem também, tá? Vocês falaram que, pô, o Memphis... Edu, vocês não têm o Memphis, você tá com inveja. Eu tô falando que é o seguinte, a torcida do Corinthians era tão carente por ídolos que ele pegou um cara como o Memphis, que é um cara conhecido mundialmente, e abraçou. E ele fez por onde? Porque o que gastou com o Memphis, ele tinha que fazer isso aí mesmo e ganhar mais ainda títulos. Porque só 3 títulos, por tanto que ele tá ganhando, é muito pouco. Mas ele ganhou em cima do Palmeiras. Então é título diferente, então pega 2 troféus. Agora, Capelanes, é complicado mesmo, porque chega uma hora que não é só a situação do Memphis, a situação econômica do Corinthians é insustentável. Chegou num patamar que hoje, para qualquer gestor, vai ser complicado de manejar tudo isso. E manter o Memphis nos mesmos moldes é impossível. Você sabe que eu não acho o salário dele caro? Não, mas não é só salário. É aí que eu ia entrar. Se fosse só o salário, por exemplo, patrocinador, master lá pagar metade, o Corinthians outra metade. Estamos falando aí de 2 pontos alguma coisa, bolinha. Cara, caro é você pagar 25 milhões do Pedro Raul. Caro é você pagar mais de 40 no Facundo Torres. Rojas. Caro é você pagar no Rojas. Caro é você pagar no Rames Rodrigues. Caro Vitinho. é você pagar em todos esses jogadores. Isso é caro no futebol. Você gastar no Luan mais de 40 milhões, o cara não jogou, o Corinthians tentou expulsar o cara de tudo quanto então coloca o Pato aí também nessa história. Isso é caro no futebol. O problema do Corinthians, o salário, eu acho que o Corinthians consegue viabilizar. O problema é o plus. É o a mais, é o que está no contrato que vazou, ou que vazaram, inclusive, que aí você tem não sei quantas cozinheiras, o quarto lá não sei no que hotel, você tem um motorista com blindado para lá e para cá. Aí você começa a aumentar tanto o valor que foge do controle do Corinthians. Eu acho que o Corinthians, se ele conseguisse convencer o Memphis por um lado, Memphis, abra a mão aí da sua cobertura, da sua cozinheira, do seu motorista. O problema é com que cara o Corinthians chega para negociar com o Memphis, sendo que o Corinthians deve uma bolada pro cara. Esse é o grande problema. Milhões, né? Pois é. Imagina, Chico, eu tô te devendo. Tá 40 milha. Eu tô devendo pra você, Chico. Aí eu quero tirar alguns benefícios em contrato. Aí você vai falar, tudo bem, eu até aceito, mas me paga o que vocês me devem pra gente poder fazer um novo contrato. Não tem como viabilizar. É isso. Mas eu acho que a passagem do Memphis foi uma passagem brilhante.
em todos os aspectos. Dentro de campo deu título, foi protagonista, fora dele também a mesma coisa. O problema é que a gente pega esse último recorte dos 3, 4 meses pra cá, nessa temporada, ele não foi bem por causa da lesão. Mas quando você pega o todo, o contexto completo do Memphis Depay, é muito mais benefício do que prejuízo pro Quantos Corinthians. que ele ganhou por jogo? Não, por jogo eu não sei, tem que ver o contrato porque o dele. valor dele que ele Não sei, recebe. não consigo responder Agora, a o verdade, não tem Memphis foi para a informação Copa agora. do Mundo, Dr. Marco Aurélio Cunha. Você imagina o Memphis um protagonista nesse Mundial? Se ele conseguir superar a lesão, estiver pronto, que é o que a gente imagina que vai ser feito, ele tem também condições de ser protagonista na Copa. Ele já é artilheiro, né? Da Holanda. Renata, Sim, na história. Os fora de série, o superclasse do Mundial, ele não está. Mas ele é um excelente jogador para compor com os seus jogadores da Holanda e dos outros países, do nível técnico que ele tem. Então eu diria que ele está um pouco abaixo daqueles que são super. Mas ele vai ajudar a Holanda de alguma forma, ele tem potencial técnico, ele tem inteligência de jogo. Eu acho que ele foi um acerto técnico do Corinthians, que ninguém acreditava, e foi, claro, um problema financeiro para o Corinthians. Que é aquela história, você é pobre, não casa com rico, que vai dar problema. Eita! Uma hora aparece. Como assim, doutor? Uma hora aparece problema. Como assim, doutor? Porque não dá para sustentar... princesa e o plebeu. Não dá Imagina, para doutor. sustentar E o amor? o amor acaba. Que isso, doutor? O amor no início é uma maravilha. Daqui a pouco, a hora que a realidade chega... Que as contas aparecem. As contas né? aparecem. O rico aí, paga. meu amigo, O cabelo aí cai. tá. Ai, ai, ai. Então, mas o rico Até paga... os bichos claro. crescem, né, doutor? Então é isso. Acho Doutor, que se eu tenho 10 e você não tem nada, nós temos mas 10. agora fiquei- Assim funciona não, a vida. temos- Agora eu fiquei deprimido. Mas eu acho que Roberta, ele me ajuda, amor. Ele foi um acerto que obviamente não dá para continuar por conta clara dos negócios. Eu pergunto pro Sgarbi e pro Cicinho aqui, ele foi melhor que o James Rodrigues? Ele foi melhor do que o Oscar? Foi, na minha opinião. Daniel Muito, Alves, muito. pega os O caras aí. Daniel até tira um pouco fora dessa questão. Quantos craques mas o Memphis mundiais é vieram pro melhor. Brasil e não fizeram um terço do que o Memphis fez no Corinthians? Mas vocês não estão sentindo o que está acontecendo. Que isso? O quê? O Hulk foi embora também. O Hulk foi embora, foi pro Fluminense, bebê. que a ver? E agora o Ah. Memphis largando. Aí, Mas o Hulk vai continuar no futebol brasileiro, só que no Fluminense. E O o Memphis, doutor? eu acho... Será que algum clube vai se interessar em Memphis Depay, fazer a mesma engenharia Flamengo? financeira? Flamengo! Tanto de gente que vai chorar. Doutor, me dá um remédio, Tanto de gente que vai chorar quando ele preciso de partir. um remédio. Chico, você é Essa um deles, diretoria Chico. do São Paulo aí, eu não duvido nada. Não, mas não tem dinheiro pra mandar O o São técnico Paulo, embora, vai ter dinheiro pra contratar o Memphis. Fez uma multa com quem tava em casa. Turista lá no São Paulo também. Vai Aí não dá. Nossa, Cicinho, você foi bem Everton agora. Guimarães, estão falando que você tá chorando, que é por isso que você veio com cobertor hoje, que a toalha não era suficiente. Everton, Memphis estará... Você está com um pequeno problema cognitivo, que você não sabe fazer uma expressão algébrica. Não é possível que você não consegue decorar as regras. Matemática é regra. Eu falo, mãe, eu não consigo. Eu só penso no que está acontecendo lá na rua, com os meus amigos, eu não consigo estudar. E ela falava, você está com algum problema, nós vamos ter que procurar um especialista. Ou seja, ela, em outras palavras, está me chamando de burro. Mas ela era doce, generosa, cuidadosa como o senhor. E o senhor, de uma maneira cortês, com a empatia que é necessária para a gente viver em comunhão com as demais pessoas aqui no programa, porque o que tem de mala nesse meio nosso, e gente que gosta de brigar, desculpa, saiu sem querer. A gente tem que ter cuidado com as palavras. E você teve cuidado, doutor Marco Aurélio, para dizer o seguinte... Memphis, olha o que você disse. Volta aí, olha o que você disse, com outras palavras. Memphis, toma cuidado, porque o calote está aí. Talvez você possa sair daqui e nunca mais ver esse dinheiro. Você falou de uma outra maneira. Depois você falou assim, um pobre não pode juntar com um rico, porque vai dar problema. Ou seja, o rico é o Memphis. Aí você já anunciou que vai dar problema. Outra coisa que você disse, você não, o senhor disse, com cuidado, o amor acaba quando falta... Então, sem La Plata não há juego. Ou seja, o amor acabou porque faltou pro Memphis. Pô, você disse isso, mas de uma maneira delicada, de uma maneira generosa. Eu queria parabenizá-lo, porque é um aprendizado diário tê-lo por aí. Eu também, falar a verdade, eu acho que o Memphis começou a tirar o pé quando o salário começou a atrasar demais, mano. 40 milhões atrasados. Ele falou o quê? E vou se arriscar perder a Copa do Mundo pra ficar botando o pé aqui sem me pagar?
Tirou o pé, parceiro. É isso. Vamos continuar aqui, Fiel. Chegou até aqui, representa com like aí. Hernan, Memphis, qual que é a atualização? Bom, vamos lá. Ficou uma expectativa, aquela coisa da rede social do Memphis ter caído, né? A gente brincou até com o Raniel aqui de ter sido bloqueado e tal, e aí muita gente começou a especular isso nas redes sociais, será que é uma inovação e tal, e aí eu aproveitei para dar uma F5 nessa questão do Memphis, da renovação. Ela não está nem encaminhada, nem encaminhando para fechar, mas existe um otimismo muito grande em relação a isso. Aí eu perguntei, já tem uma ou duas empresas fechadas para bancar essa renovação, bancar o salário, fazer toda a estruturação de marketing, de divulgação em relação ao Memphis como garoto propaganda para ajudar nesse novo contrato? Aí a fonte me respondeu assim, não uma nem duas, como podem ser até 3 empresas, né? O Corinthians conversa com até 3 empresas para poder fechar essas pontas. E a notícia que é muito favorável ao Corinthians é que o Memphis está aberto, né, a conversar com essas empresas e evidentemente tem tido essas reuniões com o staff para ele poder fazer todas as ações, né, do acordo, do contrato, para poder renovar a renovação de contrato, anunciar a renovação de contrato. Então, assim, o Memphis está muito aberto a trabalhar com essas empresas que o Corinthians está conversando. Então, assim, o que me disseram foi, pode ser 1, 2 e até 3 empresas. Isso vai depender muito do fôlego do Memphis também para atender todo mundo na questão do que está sendo preparado ali para marketing, para divulgação, enfim, ele sendo garoto propaganda. Então, o Corinthians não me diz que está fechado ou avançado, mas que está caminhando em bom tom nos moldes em que as conversas estão sendo desenvolvidas com essas empresas que o Corinthians negocia. E o Memphis está se mostrando muito disposto, né, a conversar e a topar o que essas empresas querem dele como garoto propaganda, como imagem. Então a coisa está caminhando bem, mas ainda não está fechada. Boa notícia, né? Quer dizer, eu considero uma boa notícia, não é? Você quer que o Memphis continue, Eric? Quer? Não quer? Não quer? Não, mas espera aí, se tiver essas empresas aí bancando, a questão é... Quem? Qual Paulinho? Qual Paulinho? Não, mas aí agora é o seguinte, né? Aquilo que a gente falou, o Corinthians está primeiro indo atrás da empresa e depois vai fechar o contrato. O problema é que os clubes fazem o contrário. Primeiro fecha o contrato e fala, agora eu vou atrás de empresa. Aí a empresa não tem empresa e fica devendo pro cara, não é, Hernan? Você lembra então, quando falou Paulinho, é a Taunza. Lembra da Taunza? Sim. Vai bancar o salário do Paulinho. Então, beleza, Paulinho fechado e tal, não sei o quê. E, cara, cadê Taunza? Quando foram descobrir, não tinha nem endereço. Então, assim, o que o Corinthians está fazendo, e é isso que o Bruno falou, e é o que está acontecendo, é o Corinthians conversa com as empresas, fecha com essas empresas, chega aqui e fala assim, Memphis, você topa isso aqui? Topo. Isso aqui não. Então, beleza, essa empresa, melhor não. Ou refaz o escopo para melhorar, para querer entrar no trabalho ali, na renovação e tudo mais. Então, assim, é uma conversa com a empresa, é uma conversa com o staff do Memphis e, obviamente, tudo isso levado ao Memphis. Mas é muita coisa para um jogador que é caro, que não sei o quê. Há a vontade do Corinthians na permanência dele, existe a vontade do Memphis de ficar, mas existe um valor ali que é real e que precisa ser discutido. É impossível você trabalhar numa empresa e falar, beleza, eu ganho 10, beleza, mas como eu gosto daqui, agora eu vou trabalhar por 3. Aí é uma questão do erro lá atrás do contrato que foi feito, né, que não é culpa do Memphis. Ele colocou aquilo, isso aqui, aceitou, beleza. E fora que é a dívida de 42 milhões que o Corinthians tem que arcar e é uma negociação à parte com o staff do Memphis. Então, assim, não é uma situação simples, mas, repito, a informação que me passaram, ou que eu apurei, melhor dizendo, é que
existe uma conversa em andamento, ela está caminhando bem, porém não está fechada ainda. E há vontade das duas partes, ou melhor, das três partes. Ó quem chegou. Aplausos. Vamos? Rapaziada, tem coisa que é melhor perder do que achar, mano. Já deu o que tinha que dar. O Corinthians não pode ficar atrás de empresas para pagar Memphis, não, mano. Deixa ir embora. Parcela o que tá devendo, vai pagando aos poucos e deixa o cara seguir a vida dele, pô. Já era, acabou. O cara fez 77 jogos, 20 gols apenas. 20. Se fosse o Romero com esses números aí, todo mundo tava matando, chamando de bagre e tudo mais. Agora Memphis ganhando o que ganha e faz 20 gols em 2 anos. 20. Chegou em 2004, estamos em 2026. 20 gols apenas. Ah, fez o gol do título. Não é mais que obrigação, pô. Não fez mais que obrigação. Mas eu quero a sua opinião. Você acha que vale a pena o Corinthians fazer das tripas coração para pagar o Memphis? Ou é melhor mandar embora? A sua opinião importa muito. Comente aí. A minha? Obrigado, Memphis. Tenha uma boa sorte pela frente. Aqui é Corinthians e vai Corinthians. Representa, fiel.